sempre que eu via uma mulher que eu considerava elegante, refinada, eu achava que ela já havia nascido assim, que isso era de berço. Ou mesmo que ela era assim justamente porque ela tinha muito dinheiro. Porém, esse tipo de pensamento, ele é totalmente equivocado. E eu sou a grande prova desse tipo de coisa. Porque nos últimos 10 anos eu vim trilhando aí uma grande jornada de refinamento pessoal e ao final das contas eu consegui me transformar naquela mulher que eu gostaria. Então hoje eu quero trazer para vocês os principais pontos que me auxiliaram a construir uma imagem, um comportamento e também um estilo de vida mais refinado. Eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que eu cometi muitos erros aí ao longo do processo, mas o intuito deste vídeo é justamente trazer clareza do tipo de comportamento que a gente precisa muitas vezes abandonar para conseguir atingir esse tipo de objetivo. Eu espero que vocês se sintam, acima de tudo, inspiradas a refletir e, quem sabe, fazer algumas mudanças aí nas suas vidas. Bom, e o primeiro hábito que eu tive que, de fato, ajustar na minha vida era a preguiça. Gente, eu era uma pessoa extremamente preguiçosa, eu acordava tarde, eu não tinha nenhum tipo de planejamento, e isso refletia não só na forma que eu me apresentava para os outros, né, na minha imagem, mas também na minha própria vida, no espaço ali que eu convivo. E aí, quando eu comecei a entender que isso tinha um grande peso e que isso não ia me auxiliar a me tornar aquela mulher elegante e refinada que eu gostaria, eu comecei a ter maior disciplina. Então, eu comecei a acordar mais cedo, comecei a planejar as roupas que eu iria utilizar no outro dia, nem que seja para a academia. Eu comecei a dedicar mais tempo aos meus cuidados pessoais, em arrumar meu cabelo, em fazer uma maquiagem. Nada mirabolante, mas pelo menos alguma maquiagem básica que me deixasse mais apresentável e passasse aquela imagem que eu gostaria para os meus colegas de trabalho ou para qualquer outro tipo ali de evento que eu tivesse no meu dia a dia. Além disso, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi o quanto a minha autoestima melhorou. O quanto eu me gostava de ver no espelho, né? Aquela mudança que eu estava colocando em prática. E isso também afetou não só a minha imagem pessoal, mas também o ambiente onde eu vivo, a minha casa, porque eu também estabeleci uma rotina de deixar a minha casa organizada, cheirosa, bonita, apresentável, e isso traz um bem-estar enorme para a nossa vida. Além de, claro, nos deixar preparada caso uma visita resolva aparecer aqui na nossa casa. Então, basicamente, a preguiça foi um dos primeiros pontos que eu entendi que eu precisava ajustar e ela trouxe realmente grandes benefícios na minha vida. Então, tenha em mente que a preguiça é algo que deve ser eliminado da vida de uma mulher que quer ser refinada, que entende que vai precisar sempre se auto-aprimorar ao longo do tempo. Se você já ouviu a expressão chique sem esforço e elegância descomplicada, desconfio. Eu não acredito nisso. Acho que toda intenção que a gente tem de ser algo, ela exige planejamento, dedicação. Até isso, obviamente, virar um hábito na nossa vida. Mas até que não vire, é preciso sim que a gente se empenhe, que a gente se esforce, até que vá ficando mais tranquilo. Outro grande hábito que eu tive que abandonar para me tornar uma mulher refinada foi uma comunicação agressiva. Eu sempre fui uma pessoa que me comunico bem com os outros, mas por ter uma personalidade um pouco mais forte, mais incisiva, eu deixava que isso transparecesse na forma que eu falava com os outros. E eu usava justamente essa desculpa. Eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu sou uma pessoa de convicção, então azar dos outros. Só que a gente sabe que um dos pilares da elegância é a comunicação, é a gentileza, é a sutileza. Então, quando eu me dei conta de que muitas vezes a forma que eu me comunicava trazia uma imagem para os outros de que eu era uma mulher grossa, de que eu era uma mulher sem paciência, de que eu era uma mulher ríspida, eu comecei a sentir vergonha disso. E eu falei, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa. Então eu comecei a prestar atenção no tipo de palavra que eu utilizava, no tipo de expressão corporal e até mesmo as caras que eu fazia para as pessoas, de desdém muitas vezes, e o quanto isso era feio. E eu comecei ao longo do tempo tentar me policiar e colocar todos os conhecimentos que eu fui atrás ali de comunicação em prática. E mesmo quando eu queria defender alguma grande ideia ali, que eu precisava ser mais firme, eu entendi que eu poderia fazer isso de uma forma gentil. Ainda dentro do quesito de comunicação, algo que eu também tive que ajustar foi o uso excessivo de gírias e até mesmo palavrões. Para mim era muito comum conviver com pessoas que faziam isso o tempo todo, então era algo que era natural para mim, mas eu entendi que isso definitivamente não fazia parte do tipo de imagem, de comportamento que eu gostaria ali de ter na minha vida. Então foi algo que aos poucos eu fui ajustando, né? Eliminando vícios de linguagem, que eu tinha muito isso. Eu entendi que as gírias, né, essas palavras às vezes muito informais, elas não condiziam com o refinamento que eu gostaria de ter. E por fim, palavrão, né? Hoje eu acho mulher que fala palavrão, sempre digo isso, muito feio.
né? Claro, e que eventualmente a gente fica bravo, né? Estoura ali no setor privado ali da nossa vida, a gente acaba falando, né? Não vou dizer aqui pra vocês que eu não falo, mas é algo que no meu dia a dia, com a minha comunicação com clientes, amigos, alunos, enfim, pessoas que fazem parte do meu dia a dia, eu evito ao máximo, tá? Porque realmente eu acho que isso não combina com uma mulher que quer ser elegante. Será que a forma que você está se expressando, ela realmente está alinhada com essa imagem de mulher mais refinada que você está tentando se tornar? Então faça essa reflexão e se o resultado for negativo, não se preocupe. Isso é perfeitamente possível de ser ajustado ao longo do tempo. Outro hábito extremamente importante que eu tive que deixar de lado era o comportamento invasivo. E o que eu quero dizer com isso? Eu era aquele tipo de pessoa que queria sempre saber de tudo e de todos. Eu sei que nós mulheres, né, temos muito hábito de comentar da vida dos outros, de se intrometer, de fazer perguntas, mas isso definitivamente não combina com o comportamento de uma mulher refinada. A gente precisa entender os limites entre a nossa vida e a vida do outro. Elegância, ela tem tudo a ver com discrição e sutileza. Então, só dê uma opinião quando realmente ela for solicitada pela outra pessoa. E quando você o fizer, obviamente, faça com gentileza. Não fique procurando querer saber da vida do outro, quanto que a sua amiga ganha, quanto que custou a bolsa que ela está utilizando, ou qualquer outro tipo de comportamento invasivo que você possa vir ter com os outros. Porque isso é muito feio. Então, quando eu me dei conta que eu estava tendo esse comportamento de uma maneira muito repetitiva e natural, eu liguei o alerta. E aí eu comecei a me policiar, meus círculos de amigos, comecei a me abster, não dar a minha opinião, não endossar fofoca, que também é outra coisa muito feia de se fazer, né? Eu comecei a realmente travar esse tipo de comportamento na minha vida e hoje realmente já virou algo muito natural pra mim. Essa mudança, ela vai realmente agregar muito na sua vida, porque ela também vai fazer com que os outros confiem mais em você, com que os outros te enxerguem como uma mulher sensata, com bom discernimento. Isso realmente tem muito aí a acrescentar na sua vida. Eu também sempre fui a pessoa que era adepta a seguir diferentes tendências de moda, né? Então, esse também foi um comportamento que eu precisei trabalhar e entender que não agregava na construção de um estilo mais refinado. Eu sou formada em design de moda e quem está inserido nesse meio é muito levado a ser influenciado por tendências, cada temporada colocar um estilo diferente de roupa, que vai comunicar também, né, de certa forma, algo diferente para os outros. E quando eu entendi que eu não precisava entrar nessa onda, que eu precisava entender, em primeiro lugar, o que eu queria ser, o que eu queria transmitir, qual é a minha identidade, qual é a paleta de cor que eu me sinto confortável, qual é o estilo de cabelo, qual é o estilo de acessório, ficou muito mais fácil eu ter e trabalhar a minha autenticidade. Que, mais uma vez, tem tudo a ver com refinamento e elegância. A mulher elegante, ela sabe quem ela tem clareza e ela consegue usar todos os elementos, indiferente se eles estão em alta ou não no mundo da moda, né, a seu favor. Então, de certa forma, isso me ajudou muito também a não gastar dinheiro de forma desnecessária, porque a gente sabe que tem muito esse pensamento de que, para eu ser elegante, eu tenho que investir muito dinheiro. Não, você precisa ter consciência e inteligência para fazer boas escolhas que vão realmente construir aquela imagem que você deseja. É um hábito que foi muito difícil para mim abandonar, é as compras por impulso. Eu era aquela pessoa que estava passando no shopping, via alguma peça ali que eu achava bonita, eu ia lá, passava o cartão e comprava. Não interessa se aquela peça ia combinar com as outras peças que eu tinha no meu armário ou se ela realmente ia transmitir aquela imagem que eu gostaria. Então, como resultado, eu tinha um armário extremamente cheio, mas que, na hora que eu ia me arrumar, eu sempre achava que eu não tinha roupa suficiente ou que aquelas roupas não representavam a mulher e a imagem que eu gostaria. Então percebam que isso é algo realmente difícil muitas vezes da gente abandonar. Principalmente nós mulheres que gostamos de moda, de estilo, que acompanhamos ali diferentes referências, é natural que a gente queira comprar muitas coisas. Mas sempre se faça essa pergunta: será que essa peça que eu estou adquirindo, ela realmente vai ser versátil? Será que ela transmite aquela ideia, aquele conceito, aquela imagem que eu quero? Será que ela combina e me favorece? Né? Isso é outro ponto bem importante, porque o refinamento também está na harmonia. E muitas vezes a gente compra coisas que fica bonita na modelo, fica bonita na amiga, na influencer, mas não combina com o nosso estilo e muito menos com o nosso tipo físico. Então hoje eu entendi que o refinamento ele tem muito a ver com você saber comprar bem, comprar poucas, mas boas coisas que refletem quem você é. E consequentemente isso obviamente vai fazer com que você gaste muito menos dinheiro e tenha aquela imagem refinada que você deseja. Você só vai conseguir desenvolver isso justamente quando você parar de ser influenciado por diferentes mudanças que a moda traz aí a cada temporada.
O último hábito que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é algo que pra mim foi uma grande virada de chave. Eu parei de perder tempo com coisas que não me acrescentavam intelectualmente. Que um dos pilares também da elegância é justamente a cultura. Afinal, não adianta a gente se vestir muito bem, passar essa imagem chique, refinada, ter também, né, uma boa comunicação, comportamento, mas sermos mulheres desinteressantes. Mulheres que não evoluem culturalmente, intelectualmente, que não têm nada para acrescentar além da estética e do comportamento. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a parar de perder tanto tempo vendo série no Netflix, vendo o Google Gloss, fofoca ali no meu feed, e comecei a perder o meu tempo com coisas que iriam me refinar intelectualmente, queriam me auxiliar a ter mais repertório, a conversar com diferentes rodas de pessoas, conhecimentos ali que iriam agregar na forma que eu arrumava a minha casa, no tipo de compra que eu fazia, no jeito que eu me arrumava e também até na questão cultural mesmo, dos livros que eu lia. Então eu vim ali de uma adolescência que eu sempre gostei muito de ler e obviamente a nossa leitura ela vai sendo refinada ao longo do tempo. Então eu lia Crepúsculo, lia todas essas literaturas ali extremamente comerciais e com o tempo eu entendi que eu precisava ir além. Para os livros clássicos, eu comecei a entender que esses livros eles eram clássicos por algum motivo. Eles tinham ali muito conhecimento milenar, muitas vezes eles tinham valores, e era isso que eu estava disposta e aberta a querer aprender. Então eu sempre hoje me pergunto se aquele tipo de livro que eu vou ler, aquela música que eu vou escutar, o podcast, o que for que eu for fazer ali no meu tempo livre, se aquilo de certa forma vai me elevar, vai me tornar uma pessoa melhor, com melhores valores, com uma visão de mundo diferente, com mais repertório para argumentar e conversar com outras pessoas. Então, quando eu comecei a me fazer esse tipo de questionamento, eu comecei a ver uma grande evolução na minha vida. Né? Eu comecei a aprender muitas coisas. E isso é uma coisa interessante, né? Que essa jornada de refinamento, ela vai passar muito com você estar aberta. Estar aberta a se refazer, estar aberta a abrir mão muitas vezes da sua visão de mundo, de refinar ela, de mudar ela, de aprender. Eu acho que o grande pulo do gato aqui é você entender que o seu tempo, ele é extremamente precioso. Então, se você quer optar por gastar o seu tempo com conversas vazias, com pessoas fúteis, com programas de televisão que não vão te acrescentar absolutamente nada, aí é uma escolha sua. É óbvio, né, pessoal, que o entretenimento, né, ele faz parte da nossa vida. Nem sempre eu tô ali estudando ou, enfim, às vezes eu quero me desligar e ver uma bobagem mesmo. Mas eu tenho consciência desse tempo que eu estou gastando com bobagem. Na grande maioria do meu tempo, eu opto por outras coisas que vão me trazer esse crescimento como pessoa, esse crescimento intelectual. Então, não se esqueçam que o refinamento também é sobre tudo aquilo que a gente escolhe consumir, tanto em termos de informação, tanto em termos de entretenimento. Esses foram então os principais hábitos que eu precisei abandonar na minha jornada de refinamento pessoal. Obviamente, esse processo ele não foi uma linha constante, né? Teve grandes altos e baixos, erros e acertos, mas o importante, o que eu queria trazer de mensagem com esse conteúdo aqui para vocês, é que não importa o seu ponto de partida. Se o seu objetivo é ser uma mulher mais elegante, mais chique, mais refinada e transformar o seu estilo de vida, é perfeitamente possível que você consiga fazer isso começando a refletir sobre esses pontos que eu trouxe aqui para você hoje. Obviamente, existem outras coisas que você pode fazer na sua vida para ser uma mulher mais refinada, mas eu acredito que esses pontos, eles realmente são um começo em que eles vão te trazer ali muitos benefícios positivos na sua vida se você começar a colocar em prática. Agora deixa aqui nos comentários se algum desses hábitos que eu comentei nesse vídeo faz parte da vida de vocês e também o que vocês estão fazendo para superá-los. Esse tipo de coisa ajuda outras pessoas que estão consumindo esse conteúdo a se inspirarem também na história de vocês. Se você também gostou desse vídeo, já manda para uma amiga que está procurando aí se refinar, se transformar numa mulher mais elegante. E também vou te pedir para se inscrever no canal caso você queira receber outros conteúdos semelhantes. Afinal, meu objetivo aqui no YouTube é trazer conhecimento e inspiração para que você tenha não só uma imagem e um comportamento, mas também um estilo de vida muito mais sofisticado.